Você sabe o que é interessante? Eu recebo muitos e-mails de pessoas me fazendo a seguinte pergunta: devo perdoar ou não? São sempre diferentes situações de abuso, de sofrimento, de traição, de deslealdade, de roubo, enfim. Eu recebo muito mesmo esse tipo de e-mail. Se eu fosse responder a cada um, não ia dar conta das centenas que chegam, porque são centenas mesmo. Então, eu queria só que você entendesse o seguinte: só dá para perdoar o imperdoável. Quer entender do que é que eu estou falando? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Agora, o que de fato é imperdoável e inegociável é você não se inscrever nesse canal. Venha-se embora fazer parte da família Nós da Questão. Já começa deixando o gostei, porque no final, se você não gostar, você coloca o não gostei e ativa o sininho para receber notificações. E por que é que eu digo isso toda vez? Porque as pessoas dizem: adoro os seus vídeos, mas não deixa o gostei. Mas se detestarem, lembra de deixar o não gostei. Não é assim? Pois é, quanta injustiça com o pobre youtuber. Mas agora, deixando minha vitimização de lado, vamos falar sobre isso. Só se perdoa o imperdoável. E o que é que eu quero dizer com isso? Há um escritor que se chama Simon Wiesenthal, que ele foi sobrevivente do Holocausto. E ele escreveu um livro intitulado The Sunflower. Eu não sei se esse livro está em português, mas se a gente for traduzir, seria O Girassol, aonde ele traz uma questão muito interessante. Um soldado que participou do Holocausto, que está à beira da morte, ele quer o perdão por tudo o que ele fez contra os judeus. Por ter participado do Holocausto, por ter matado os judeus e por ter participado de todas aquelas atrocidades que a gente conhece. E aí, no livro, Simon vai desenvolver toda uma série de questões éticas a respeito do perdão. E ele vai por várias abordagens religiosas, ele vai por vários locais para fazer essa narrativa dele. Ele não dá uma resposta, ele dá diferentes caminhos sobre a ideia de perdoar o imperdoável e deixa para que o leitor consiga ele próprio encontrar qual é o seu caminho. Mas por que eu estou contando isso? Porque é preciso que a gente comece a perceber o seguinte: eu só posso falar de perdão quando eu estou diante do que é imperdoável. Não existe outra possibilidade. Então... o filho do vizinho quebrou a minha janela com uma bola que jogou. Vou perdoar o filho do vizinho. Não, isso não é cabível de perdão. Isso é absolutamente desculpável. Agora, o que foi feito com os judeus, isso é imperdoável. O racismo é imperdoável. Maus tratos a idosos é imperdoável. Alguém que eu amo me trair, me passar para trás, isso é imperdoável. Concorda? Só é possível pensar no perdão quando eu estou diante de coisas imperdoáveis. Bom, mas então, como assim? Então perdoar não é desculpar? Não, desculpar é buscar a reconciliação de algo que é reconciliável. Eu lhe peço desculpas por algo que fiz, você percebe se isso é possível de ser desculpado e aí a gente se reconcilia. O perdão não. O perdão é se libertar de sentimentos que são muito dolorosos para mim, muito danosos. E para fazer isso, eu preciso reconfigurar toda esta situação na minha cabeça, porque na hora que eu me vejo diante de uma situação, perdoo ou não perdoo, eu estou diante de uma coisa que é imperdoável. Então eu só posso perdoar o imperdoável. Ou seja, diante de atitudes imperdoáveis, eu preciso achar outro espaço na minha cabeça. Uma paciente minha está vivendo isso nesse momento. Ela se dá conta do quanto ela foi abusada sexualmente na infância. Ela foi abusada sexualmente na infância dela inteira, até os 12 anos de idade, quando ela fugiu de casa e saiu daquele abuso que ela vivia. Isto que esta menina viveu, e hoje é uma mulher adulta e sabe-se lá
por que esforço mental ela fez, ela conseguiu ser uma mulher bem-sucedida, porque estudou para isso. Isso que ela viveu é imperdoável, mas ela precisa perdoar. Ela precisa encontrar outro espaço mental para colocar esta vivência dela diante daquele pai que foi monstruoso com ela. Compreende? Quando a gente fala de perdão, a gente está falando do imperdoável. E sim, ela está conseguindo perdoar. Desculpar esse pai? Não. Mas colocá-lo em outro lugar mental dentro dela. É como se ela dissesse ao pai: eu jamais vou aceitar o que você fez comigo. Eu jamais vou lhe desculpar pelo que você fez comigo. Eu jamais esquecerei da dor que você me fez passar. Mas, ainda assim, eu seguirei em frente, apesar de tudo isso que você fez comigo. Eu vou pegar todas essas coisas horrorosas que estão dentro de mim por sua causa, vou colocá-las em outro lugar mental meu e essas coisas não ficarão chicoteando minhas costas. Eu não serei escrava do que você fez a mim. Neste sentido, eu perdoarei o imperdoável, porque eu quero seguir em frente e eu não posso desmanchar o imperdoável. Eu preciso recolocá-lo em algum lugar dentro de mim, algum lugar que não me amarre os punhos. Compreende? Então, quer perdoar? Aprenda a perdoar o imperdoável. Só o imperdoável é o que pede perdão. O resto são coisas que a gente simplesmente consegue lidar. Mas sim, há coisas que são imperdoáveis. E aí, quando eu estou diante de algo imperdoável, eu perdoo ou não perdoo? Eu perdoo alguém que me torturou psicologicamente, que abusou de mim, que tirou meu dinheiro e dizia me amar? Isso é imperdoável. Como é que eu perdoo essa pessoa? A pessoa veio e matou meu filho. Isso é imperdoável. Como é que eu perdoo? Pois é. Mas para além da ideia de que o perdão me liberta do ódio e do que quer que seja, é preciso eu entender uma coisa. Perdoar significa encontrar dentro de mim um outro lugar para aquilo que é imperdoável. E isso não significa dizer desculpar, esquecer, deixar para lá, querer continuar vivendo com o outro. Não, eu certamente tiraria da minha vida alguém que fizesse mal ao meu cachorro, que para mim é como um filho. Isso seria imperdoável. Eu tiraria essa pessoa da minha vida, mas diante de um fato imperdoável, eu preciso buscar o perdão dentro de mim. Ou seja, eu preciso buscar a recolocação disso em alguma caixa mental que me permita viver sem tanto ódio, sem tanto sofrimento, sem tanto desgosto. Eu preciso perdoar o imperdoável. Dizendo de outra forma, eu preciso recolocar e reconfigurar mentalmente o que eu julgo imperdoável. Então, quando vocês me escrevem sobre coisa, meu marido roubou meu dinheiro e agora eu perdoo, não perdoo, meu filho fez tal coisa, você está diante de algo imperdoável. Ao falar de perdão, automaticamente eu estou falando de algo imperdoável. Porque senão não é perdão, é outra coisa. É desculpa, é deixar para lá, é tudo bem, vamos esquecer, vamos passar o pano. E não, tem coisas que não dá para esquecer, não dá para passar o pano, não dá para deixar para lá, não dá para fazer de conta que não aconteceu. Sempre que você se perguntar se perdoa ou não perdoa alguma coisa, saiba de saída que você está diante de algo imperdoável. E sim, você vai precisar fazer uma ginástica mental para reconfigurar isso dentro da sua cabeça. Que nada tem a ver com desculpar. Pode ser que você nunca desculpe, pode ser que você nunca esqueça, e de fato, não vamos esquecer. O racismo é inesquecível e imperdoável. O nazismo é inesquecível e imperdoável. A homofobia
imperdoável. Mas é preciso que arrumemos outras configurações na nossa cabeça para que não fiquemos presos, escravizados por situações imperdoáveis. Pense nisso. Tchau, até a próxima!